Falar agora sobre uma planta que tem cultivo muito restrito no Brasil, para não dizer proibido. No passado, a cannabis esteve muito mais cercada de tabus. Com a liberação de remédios à base de cannabis, as plantações em solo brasileiro aumentaram. E aí surge uma cadeia de produção. É o que a gente vai ver na reportagem do Filipe Mancuso, com produção da Maria Luísa Silveira. Poucas plantas no mundo carregam tantas funções. Isso aqui é uma planta medicinal. Ela também produz papel, ela substitui o eucalipto, tem propriedades para a produção de fibra, para a produção de combustível. Você tem mais de 1.800 produtos que essa planta faz. E na mesma medida, tantas polêmicas. A partir do momento que o meu remédio passou a ser esse, um muro de preconceito subiu à minha frente. Eu perdi os meus amigos, eu perdi o contato com a minha família. Com certeza você já ouviu falar na protagonista da nossa reportagem. Seu nome científico? Cannabis sativa, mais conhecida como maconha. O fóssil mais antigo encontrado da cannabis ainda em estado selvagem revela que a planta já está no nosso planeta há mais ou menos 5 milhões de anos. Conta a história que o primeiro registro de uso foi há 12 mil anos no leste da China, o que leva muitos pesquisadores a acreditarem que a cannabis foi o nosso primeiro remédio. O princípio ativo é extraído da inflorescência, esse conjunto de pequenas flores que cobrem geralmente o topo da planta. Os benefícios terapêuticos da cannabis já são bem conhecidos. O que talvez nem todo mundo saiba são os outros usos da planta. Suas sementes, por exemplo, podem abastecer as indústrias de cosméticos, de alimentos. Do caule sai uma fibra super resistente para a fabricação de papel, tecidos e até blocos de construção. Um potencial enorme para uma planta de cultivo ainda proibido no Brasil. No fim da década de 1930, ela foi classificada como droga, por conter substâncias entorpecentes. Aí as portas da pesquisa se fecharam. Só mais recentemente, com autorização para uso terapêutico, é que ela começou a entrar em cena novamente, chamando a atenção de entidades ligadas ao agro. Daniela Bittencourt é pesquisadora da Embrapa. Ela faz parte de um grupo de estudos sobre cannabis na empresa. O problema é que, sem uma liberação também para pesquisa, os projetos ainda não saíram do papel. Infelizmente, hoje ainda nós não desenvolvemos pesquisa com cannabis, né? A gente até solicitou autorização para dar início junto à Anvisa, que é um primeiro projeto que é focado na questão da criação de um banco de sementes, né, dentro lá do nosso banco de germoplasma. E da mesma forma, temos também mais outros 2 projetos, que é um voltado especificamente para o melhoramento genético da planta para fins medicinais e outro para fins industriais. Em 2015, a Anvisa autorizou a venda da cannabis com prescrição médica. Só que, como o cultivo no país ainda não é regularizado, os remédios precisam vir de fora. Plantar em solo brasileiro só com autorização da Justiça. Hoje, cerca de 40 associações têm permissão para cultivar a planta. Uma ajuda e tanto para pacientes que tinham dificuldade para comprar a medicação importada. O CB2, eu sei que ele está mais... Pedro Pierro é neurocirurgião e prescreve os remédios à base de cannabis. Eu não era um entusiasta da planta, eu não estava querendo que ela fosse remédio. Eu não estava difícil de acreditar naquilo. Não fazia sentido como algo tão antigo, que funciona tão bem, como isso me foi negligenciado o tempo inteiro, como é que eu nunca tinha ouvido falar disso? E para convencer as pessoas, né? Para você olhar assim para um pai e falar, olha, seu filho tem indicação de uma neurocirurgia para epilepsia, porém, nós temos ferramentas terapêuticas que podem ser utilizadas que são menos invasivas, como, por exemplo, canabinoides medicinais. Aí a pergunta, né? Cannabis da maconha? Doutor, abre a cabeça do meu filho, mas não dê maconha para ele.
Apesar do estigma, o corpo da planta oferece uma farmácia inteira de possibilidades. São centenas de compostos, entre eles os chamados canabinoides, usados no tratamento de várias doenças. Os mais famosos são o THC, que tem efeito psicoativo, e o CBD, que age como um regulador do corpo. Sem causar alteração de consciência, ele ajuda a equilibrar o sistema nervoso central. O CBD é o mais usado em tratamentos, com forte indicação para pacientes com epilepsias, por exemplo. Mas o THC também desempenha um importante papel terapêutico. O THC, ele não é um vilão. É o THC que a gente usa para dor oncológica, é o THC que a gente usa para depressão, é o THC que a gente usa muitas vezes para tratar questões de inapetência, de fazer o idoso ganhar peso. O que faz ele se tornar um veneno é a forma como se usa. Fumar faz mal, não importa o que seja. A alguns quilômetros do Açude Velho, um dos principais cartões postais de Campina Grande, na Paraíba, fica a sede de uma das pioneiras no cultivo de cannabis medicinal no país, a Abrace. E a gente escolheu Campina Grande, dado ao clima, à altitude. A associação, fundada por Cassiano Gomes há mais de 10 anos, funcionou durante muito tempo resguardada por liminares. Foi só em 2023 que o Supremo Tribunal Federal deu permissão permanente para o plantio e fabricação do óleo, que funciona como medicamento. Cassiano, você se considera um agricultor convencional? Eu acho que eu me considero um agricultor revolucionário, porque a gente decidiu cultivar aquilo que para muitos ainda é um crime. Eu falo isso, gente, eu cometi um crime para salvar vidas. A vida da própria mãe, que tinha deixado de comer e não levantava mais da cama. E isso foi realmente o meu motivador, tanto que esse sítio a gente homenageia a ela, Dona Zezé, porque mamãe foi a paciente número 1. A notícia se espalhou. Quando eu fiz o óleo para a mamãe, sobrou um pouco de óleo e eu consegui fazer 10 frascos e mandar para 10 famílias, porque naquele ano, 2015, o dólar teve uma alta gigantesca e aí esses pais já não conseguiam mais fazer importação. E quando a gente chegou a 100 famílias, foi quando eu realmente vi que eu não tinha mais condições de estar sozinho. E aí, de uma pessoa passou a ser 3, daqui a pouco passou a ser 8, daqui a pouco passou a ser 40. Hoje nós temos 140 pessoas trabalhando aqui em conjunto, trazendo qualidade de vida para as pessoas que precisam. As primeiras sementes foram importadas do Canadá. Hoje eu tenho mais de 50 mil plantas, né, e que vieram de 3 sementes. A gente está aprendendo no erro e no acerto. Foram longos 10 anos que a gente foi aprendendo a cultivar cannabis no Brasil. A associação tem uma área plantada protegida por estufas de 2 hectares. A gente está aqui no Jardim Clonal, onde a gente tem a garantia da manutenção genética. Aqui a gente tem hoje, em média, 60 plantas madres, né, que são plantas que já passaram por um processo já de seleção genética, desde a semente até aqui, mantendo as características desejáveis para a produção do óleo. Dessas matrizes são retiradas as chamadas estacas, que nada mais são do que pequenos pedaços do galho. As estacas seguem para o setor de clonagem, onde são lavadas uma a uma com água sanitária e cálcio. Além do banho, as funcionárias também retiram o excesso de folhas para padronizar os galhos. Feito isso, as estacas são colocadas nesses vasinhos com substrato. São 21 dias até o enraizamento. Passado esse período, as plantas recebem etiquetas. A gente consegue rastrear qual foi a planta mãe, a gente já tem todas as descrições de canabinoides que a gente precisa, né? E todo o processo que foi feito até chegar nesse clone, e essa etiqueta acompanha a planta até a colheita. É uma ficha técnica da planta. É uma ficha técnica. E também serve como uma prova para as autoridades de que toda a produção foi direcionada ao desenvolvimento de medicamento. Chegou a hora do transplantio.
As plantas saem desses vasinhos e vão direto para os canteiros. São 200 plantas a cada setor, como esse daqui. O desenvolvimento da cannabis é muito rápido, diário. Dá para notar essa mudança de estágio a cada setor, com o aumento no número de folhas e também com o aparecimento das flores. São 90 dias, em média, do transplantio até a planta chegar no ponto de colheita. No cultivo medicinal, todas as plantas são femininas. É que só elas produzem o óleo que interessa na fabricação dos medicamentos. Um trabalho feito com jeito, sem afobação. Dona Maria José veio como temporária, gostou tanto do serviço que acabou ficando. Quando eu cheguei aqui, aí fui passando 15 dias, fui passando um mês, aí 3 meses, aí está na minha carteira. Aí a gente trabalha por uma causa, né? Uma missão, que é salvar a vida. Às vezes a gente está meio um dia mais estressada. Aí quando eu lembro daquelas mães que não dormem através de umas gotinhas de óleo, né, que o médico passa, os pais conseguem dormir. Aí eu quero ficar. Depois da retirada das folhas, os galhos só com as inflorescências vão para varais como esse. A gente retira esse excesso de folha e traz para cá, onde a gente faz o corte dos galhos, separa em tamanho que dê para fazer um chumaço, para a gente economizar espaço também no nosso container de secagem, para que a gente consiga manter a qualidade do produto no final da colheita. A Abrace produziu esse ano 1.300 quilos de flores secas. Tudo processado na farmácia da própria associação. É um produto farmacêutico como outro qualquer, não fazendo diferente de qualquer outra indústria farmacêutica. O processo ele é um processo fabril e segue todo o passo a passo que determina as boas práticas de fabricação da Anvisa. A Camila conta que durante anos teve crises frequentes de convulsão. Como nenhum tratamento convencional havia resolvido o problema, ela decidiu procurar um país onde o uso terapêutico da planta era liberado. O Uruguai. Desde o primeiro dia que eu tomei o óleo, desde o primeiro dia fez efeito. Eu fiquei sem crises convulsivas durante 45 dias e voltei para o Brasil, trouxe 12 frascos de remédio dentro da mala e eu morrendo de medo de ser presa por tráfico internacional de drogas e eu só estava carregando remédio. Quando os remédios acabaram, a Camila se viu sem saída. Foi quando uma grande amiga falou para mim: Camila, o seu remédio, ele é feito no Brasil. Foi quando eu vim conhecer a Abrace. Isso era 2017, foi quando eu conheci Cassiano. O Cassiano e a Camila acabaram se casando. União na vida e no trabalho. Hoje, ela é uma das diretoras da Abrace. Quando eu cheguei na Abrace, tinha 2.000 pacientes e hoje nós temos 52.000 pacientes. Um dia salvaram a minha vida e hoje eu tenho o prazer de fazer isso com outras pessoas. A gente pode utilizar o melhor dos dois mundos. Eu não deixei de operar, eu não deixei de passar remédio alopático, eu continuo prescrevendo morfina, eu continuo prescrevendo antiepilético. Tem coisas que não dá para tratar com canabinoides, mas a gente pode usar o melhor desses dois mundos. A gente não precisa dessa competição. No próximo bloco, a cannabis vira disciplina em universidades. O agricultor de hortaliças que abriu espaço para a planta. E como os remédios à base de cannabis chegaram à veterinária. Eu nunca tinha visto isso. Fizeram teia de aranha no capim inteiro. Olha só essa aranha, parece até uma praga. Olha lá, tá no todo o pasto para lá. Eu nunca tinha visto isso. Bruno, nós mostramos o seu vídeo para o biólogo Antônio Brescovitch, do Instituto Butantan, em São Paulo. E ele explica que esse é um acontecimento bem comum, viu? São aranhas imaturas que nascem em grande número e ficam escondidas nos tufos de grama. Em geral, quando isso acontece, nem dá para notar a presença delas. Mas a serração deixou as teias molhadas e aí ficou bem visível. Mas não se preocupe, porque o pesquisador disse que as teias servem de alimento para as aranhas.
aranhas e desaparecem nas primeiras horas do dia, retornando na noite seguinte e assim por diante. É o ciclo delas mesmo.